Irmãos, abramos a palavra de Deus. Apocalipse 22, de 10 a 12, diz assim a Escritura: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Nosso Deus, graças te damos por este momento, quando estamos no culto público, Senhor, e tu te levantas para falar ao teu povo. Já falaste, Senhor, pela leitura de Josué 2, mas agora nesses 3 versículos de Apocalipse 22, tu proclamarás a tua palavra ao teu povo. Ouvistes, ó Deus, os salmos que a ti elevamos, escutaste as orações que a ti fizemos ao teu trono da graça, e também recebeste as nossas oferendas que sustentam o braço material do teu reino. E agora, Senhor, de forma especial, quando tu falares ao teu povo, exalta Cristo Jesus, para que o teu povo possa temer e tremer. Aquele que desceu do céu à terra, encarnou, se fez homem, trouxe a plenitude da revelação. E o teu povo ouvindo a tua palavra, teu povo atente para tudo quanto tu irás dizer. Considera, Senhor, que somos fracos, frágeis, precisamos da assistência do teu Santo Espírito para ouvir com atenção tudo aquilo que tu tens para nos falar. Por isso oramos no nome de Jesus, amém. O título do nosso sermão são as respostas do homem à plena revelação de Deus. Apocalipse foi o último livro escrito, o último livro revelado também, e foi ao apóstolo João. Ele já era um velhinho, já passava dos 90 anos, quando recebeu o Apocalipse. Ele tinha mais ou menos a idade de Cristo. Lá no ano 33, ele tinha mais ou menos cerca de 30 anos, mais ou menos. E naquela perseguição que se levantou contra Estevão, todo mundo se dispersou, exceto os apóstolos. Permaneceram baseados em Jerusalém, fazendo suas incursões a partir de Jerusalém. E o tempo foi passando, e quando chegou o ano 70, que Roma invadiu Jerusalém e destruiu tudo, os historiadores afirmam que João saiu um pouco antes e tinha opções de se basear na Síria, porque havia uma igreja florescente na Síria, na cidade de Antioquia, que foi a igreja do apóstolo Paulo, que acolheu o apóstolo Paulo, que fez as missões para a Ásia Menor. João tinha essa opção, mas também João tinha a opção de se basear na Ásia Menor, lá no continente asiático, na próxima cidade de Éfeso, que foi um berço do cristianismo ali na Ásia Menor, e que certamente guiado por Deus, ele foi se basear lá em Éfeso, e foi lá que ele ficou o tempo todo exercendo o seu apostolado a partir do ano 70, em torno do ano 70. E Diocleciano, irmãos, Domiciano, um imperador cruel, perseguia os cristãos de forma terrível e visava muitos líderes, não respeitava a idade de líder nenhum, e achou o apóstolo João e o desterrou na ilha de Patmos, que é uma ilha do Mediterrâneo, uma ilha pertencente à Ásia Menor. Era uma ilha prisão, e foi lá que ele permaneceu preso, irmãos, um velhinho abandonado lá, né, com poucos soldados guardando. E num determinado dia do Senhor, João sozinho ali adorando, irmãos, e chegou Jesus Cristo, né, e se apresentou a ele e lhe revelou todo o Apocalipse. Esse foi o contexto dessa passagem, e por isso que nós dizemos que foi o último livro que foi revelado. E já está no final da revelação, Jesus dizendo aquelas palavras a João, e ele disse assim: João, essa é a minha revelação ao mundo, a revelação do meu Pai. Estou aqui ultimando as últimas palavras da revelação, e você vai ficar encarregado agora de compilar o Apocalipse, espalhar para as igrejas. Quando alguém quer escrever um livro, senta no computador, já tem o tema na cabeça, juntou as notas, os elementos, começa a escrever e escreve o livro todo, capítulo por capítulo, 10, 12, 15, 20 capítulos.
e vai revisando à medida que vai lendo, vai fazendo correções, vai lá, vem cá. Quando vai dormir, começa a pensar que podia melhorar tal e tal texto. No dia seguinte volta, melhora. E chega o dia que o texto está completamente revisado, está pronto. Então ele se dirige a uma gráfica, acerta com o gráfico a tiragem daquele livro, quantos exemplares vai tirar, e acerta o preço e paga. Depois, num determinado prazo, ele vai, pega os livros, vai agora no livreiro, acerta com o livreiro como vender nas livrarias, fazer a distribuição, e as pessoas começam a comprar o livro e começam a ler aquele livro. É assim que funciona no nosso mundo para um escritor que deseja escrever um livro. Porém, irmãos, esse livro aqui, a Escritura Sagrada, ele não foi escrito dessa forma. Para que esse livro fosse escrito, custou o sangue de mártires sem conta, profetas, homens de Deus que foram movidos para escrever esse livro, eram perseguidos, maltratados, eram cruelmente mortos. Quando nós esprememos as páginas desse livro aqui, escoa o sangue, irmãos, dos mártires. Foi um alto custo para que esse livro estivesse nas nossas mãos, com a revelação completa. Aquilo que Deus quis dizer do céu, da terra, do homem, da criação, do passado, do presente, do porvir, aquilo que ele intentou dizer, ele disse e ele registrou. Esse livro, ele contém toda a revelação que Deus planejou nula dar. E o custo foi altíssimo. Por fim, mataram o próprio Filho de Deus, que veio com a plenitude trazer aquele facho de luz terminal sobre a revelação. Então foi um custo altíssimo que o Senhor teve para que esse livro estivesse nas nossas mãos. Então Deus quer o quê? Que os homens deem respostas adequadas a essa revelação. Nós não podemos tratar esse livro como um livro qualquer. Ele é um livro qualquer, no sentido de ter capa, páginas, letras, números, mas ele é um livro como nenhum outro, porque ele contém a revelação de Deus. Nenhum livro é como esse livro. Esse livro, quando nós o lemos, ele tem a capacidade de nos ler, porque foi escrito por alguém que nos conhece, que nos fez, nos fabricou. Então a reação, a resposta que nós precisamos dar a essa revelação é total, é plena. O Senhor espera disso, pelo menos do seu povo. Nós sabemos que há aqueles que desprezam a revelação total de Deus, estão de costas para a revelação, tratam a Escritura com total descrédito. Mas nós sabemos também que dentro das igrejas existem aqueles que desprezam a Escritura, não dão à Escritura o valor devido, não a conhecem o quanto deveriam conhecer e não a praticam o quanto deveriam praticar. Dão respostas pífias a todo esse custo que o Senhor teve para colocar nas nossas mãos a Escritura. Os historiadores contam que no primeiro século, quando a Escritura era lida, as pessoas não tinham exemplares de Escritura em mãos. As pessoas faziam, irmãos, um silêncio sepulcral, para não perder nenhuma palavra daquilo que o licurgo estava lendo. Alguns historiadores dizem que você não escutava nem a respiração do colega que estava do seu lado, aquele povo apinhado, compacto para ouvir. Quanto mais perto do orador estivessem, tanto melhor ouviriam a palavra. Elas não tinham exemplares da Bíblia, então elas tinham que aproveitar aquela leitura ali, gravar, empenhar toda a atenção àquilo que estava sendo dito ali, porque a palavra de Deus estava sendo lida e depois explicada. Hoje, irmãos, com os recursos que nós temos, cada irmão tem um exemplar da Bíblia, muitos têm 2, 3 exemplares em casa, as estantes estão abarrotadas de Bíblias. Nós temos os recursos eletrônicos hoje, quando a palavra de Deus é pregada, e nós podemos ouvir, até na mesma noite, ouvir a repetição de novo daquela escritura, daquela pregação que nós acabamos de escutar. Mas o povo tem desprezado, irmãos, a revelação, e Deus está triste, Deus está indignado. É verdade, irmãos, que há aqueles que têm a revelação em alta conta,
têm o maior apreço pela revelação de Deus, meditam na lei do Senhor de dia e de noite, estão continuamente pensando na palavra de Deus. Quando falam de acordo com a palavra de Deus, se esforçam para evocar das páginas da Escritura os princípios que norteiam aquela conversa. É uma maravilha, são esses crentes que são o prazer do Senhor, são eles que são o meu prazer, disse o Senhor no Salmo 16. Então, irmão, nós precisamos dar respostas adequadas à plena revelação de Deus. O nosso propósito esta noite com esse texto aqui é exatamente esse: mostrar, chamar a atenção dos ouvintes, para que façam correções caso não estejam dando uma resposta adequada a tudo aquilo que o Senhor fez em nos dar a sua revelação total. Então, com esse título, As Respostas do Homem à Plena Revelação de Deus, eu vou trazer duas lições. A primeira, mostrando que quem desprezar a palavra de Deus será mal de modo crescente. E a segunda lição: quem considerar a palavra de Deus será santo de modo crescente. Então, em primeiro lugar, quem desprezar a palavra de Deus será mal de modo crescente. Esse mal aqui é aquele mal com U, que é o contrário de bom. Observe no versículo 11, na primeira parte: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Esse é aquele que despreza a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus concluiu a palavra, Ele disse assim: eu não quero que essa revelação minha seja selada. Ele fez questão de publicar a palavra dele. Eu escrevi, eu me revelei, para que eu seja conhecido de todos. Não podemos selar. Algumas vezes na antiga aliança, por exemplo, com o profeta Daniel, ele disse: Daniel, cele as palavras que eu acabei de lhe dizer. Cele. Quer dizer, deixe de forma privada até o momento em que eu vou liberar para que seja conhecida. Mas aqui, quando ele termina a revelação, dando as últimas palavras ao apóstolo João, ele diz o contrário: João, eu quero que essas palavras sejam conhecidas de todo mundo. Versículo 10, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então observe que Jesus, ele tratou a revelação com muito apreço. Ele quer que seja conhecida de todas as pessoas, de todo mundo, irmãos. Ele disse assim, em João 15, tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, não há uma só coisa que eu tenha escutado do meu Pai que eu não tenha revelado para vocês. Tudo está revelado. Eu desci do céu para fazer a vontade de meu Pai. Aquilo que meu Pai mandou que eu dissesse, eu disse. Não escondi nada de vocês. Então reparem, irmãos, o valor que Jesus dá à revelação. Tudo quanto ele escutou do Pai, ele nos deu a conhecer, irmãos. Então ele não escutou, ele não escondeu nada. Ele enalteceu a revelação, irmãos, acima de qualquer coisa. O valor que ele dava à revelação de Deus era um valor extraordinário, coisa que os seus discípulos ao seu redor não absorviam, irmãos, essas verdades. Como muitos hoje não absorvem essa verdade do valor da revelação. Veja como Jesus tratou a revelação, que valor ele deu à sua revelação. Em Mateus capítulo 13, quando ele estava falando por parábolas, ele enalteceu o valor da revelação com as seguintes palavras. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Está escrito assim, presta atenção: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Esse é um caçador de pérolas, um negociante, um comerciante de pérolas. Então o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra,
e compra essa pérola de grande valor. Então, o reino dos céus, o evangelho, a revelação, tem esse valor. Uma pessoa que teve os olhos abertos, um comerciante de pérolas, ele entende de pérolas, ele sabe do valor das pérolas. Então, ele, na sua negociata, encontrou uma pérola de grande valor. E ele acertou o preço. Quanto é essa pérola? E o vendedor disse: é tal preço. Então ele disse: então vou marcar uma data com você que eu venho buscar essa pérola. Pode reservar que é minha. Ele não tinha o dinheiro, voltou, vendeu tudo quanto tinha, ele se desfez de tudo quanto tinha e trouxe o valor e adquiriu aquela pérola. Isso aponta, irmãos, para alguém que enxergou o valor da revelação de Deus. Isso aqui é o eureka que eu estava precisando, é tudo quanto eu queria. Era isso aqui, eu me satisfaço com o que está na Escritura. Eu fico completo quando eu estudo a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, aquilo me completa de forma plena. De forma que eu não preciso de mais nada. Eu estou disposto a me desfazer de qualquer coisa para ficar com a plenitude da revelação. Então vejam o valor que Jesus dá à plena revelação que o Pai trouxe para o seu reino. Ainda no capítulo 13, versículos 51 e 52, nós lemos assim: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim, entendemos. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Os irmãos têm observado aqui nesta igreja, no púlpito desta igreja, que a pregação, se ela é baseada no Antigo Testamento, textos do Novo Testamento são chamados à luz. Se ela é baseada no Novo Testamento, textos do Antigo Testamento são chamados à luz. Por quê? Porque o púlpito desta igreja entende que toda a Escritura é inspirada por Deus. Do N de no princípio, Gênesis 1, até o M de amém, em Apocalipse 22, a última palavra, tudo aquilo foi soprado por Deus. O púlpito desta igreja tira do depósito coisas velhas e coisas novas, tira lições do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque tudo é inspirado por Deus, tudo é proveitoso, tudo produz edificação aos santos do Senhor. Então Jesus enalteceu a revelação, Jesus enalteceu a sua palavra. Ele mostrou, irmãos, o extraordinário valor que a sua palavra tem. Por isso, irmãos, que os apóstolos, mandou que os apóstolos escrevessem tudo quanto foi revelado. Nós sabemos, irmãos, que Jesus andava com os apóstolos e ele falava, ele ensinava, ele pregava, mas ele não tinha um amanuense que estivesse registrando tudo aquilo. O evangelho não cita ninguém anotando aquilo que Jesus estava escrevendo, fazendo notas, fazendo uma escrita dinâmica dos ensinos dele. E foram 3 anos, irmãos, de pregação e ensino. Como depois tudo isso seria aproveitado, seria registrado? Abra sua escritura em João, capítulo 16. A partir do versículo 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, referindo-se ao Espírito de Deus, Jesus falando aos seus apóstolos, na iminência da sua morte, e ele tinha dito que quando ele fosse, o Espírito viria. Então ele diz aqui: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito de Deus guiou os apóstolos a escreverem, irmãos, tudo aquilo que o Senhor revelou. Ele lembrou aos apóstolos tudo aquilo que o Senhor havia dito, tudo de proveitoso que deveria ser escrito. O Espírito de Deus conduziu os apóstolos nessa tarefa. Evidentemente que João diz lá no final do evangelho dele que se nós fôssemos escrever tudo quanto Jesus disse e fez, nem todos os livros do mundo caberiam.
Então o Espírito de Deus conduziu os apóstolos a escrever exatamente aquilo que deveria ficar registrado. Então ele teve, irmãos, esse cuidado, um cuidado eterno. Quando ele teve esse cuidado, ele estava pensando no seu povo, em todas as vitaminas que o seu povo deveria receber da sua palavra. O seu povo daquele tempo, o seu povo das gerações posteriores. Ele estava pensando em nós, naquilo que nós deveríamos receber. Está aí na Escritura. O remédio está na estante. Você não tomou o remédio, não, esqueci. O pai reclama com o filho, a esposa reclama com o marido reclama com a esposa. As vitaminas estão aí, você não tomou, não, esqueci. Todo a sua receita de nutrientes está na Escritura. Você não tem tomado, você não tem aproveitado a Escritura, você não tem se tornado especialista na Escritura. Quando a gente lê o livro Santos no Mundo, a gente fica impressionado, porque eles são chamados de gigantes de Deus, eram os puritanos ingleses. Eles são chamados de gigantes de Deus, mas não são os pastores, não são os teólogos, não. O povo comum, as meninas de 10 anos, as crianças de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, todas eram consideradas gigantes de Deus, por conta do apreço que os seus pais tinham pela palavra e por conta do método como eles usavam para repassar a palavra de Deus para os seus infantes. Eles seguiam Deuteronômio 6, olha, pega a palavra, inculque ao seu filho a minha palavra. Essas palavras estarão no teu coração, inculque aos seus filhos. Mas se os pais não têm a palavra no coração, como vão passar para os filhos? Não vão passar. Então essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, falando, assentado em casa, andando pelo caminho, ao sentar, ao deitar, em todo momento, fazendo catecismos, fazendo perguntas. Faz a mesma pergunta de forma diferente, para que a criança vá desenvolvendo, entendendo, se apercebendo da palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, é um trabalho que os pais têm, irmãos, para repassar a palavra de Deus para os seus filhos. E assim formam gigantes na fé, pessoas que têm o maior prazer, o maior apreço pela palavra de Deus. Reconhece que Deus deu o seu filho, experimenta as páginas da Escritura, escoa o sangue do seu filho, junto com o sangue dos mártires. E você tratar isso como uma coisa de só menos? Não é possível que nós fiquemos nessa situação. Nós vamos ter um apreço, irmãos, total pela palavra de Deus. Desfaça-se de tudo que você acha valioso e compre essa pérola de grande valor. Vale a pena comprar essa pérola de grande valor. Então, para uma tão grande revelação, as respostas do homem deveriam ser também grandiosas, em magnitude, em extensão, em alcance. Mas para muitíssimos irmãos não foi assim. Nem tem sido assim, viu? Nem tem sido assim. Muitos têm desprezado a palavra de Deus. Então, Apocalipse capítulo 22, ele chama a nossa atenção para essa questão. Continue o injusto fazendo injustiça. Ele está desprezando a palavra de Deus. Então, continue fazendo as suas injustiças. Continue o imundo sendo imundo. Quando ele diz aqui, continue o imundo fazendo injustiça, essa frase diz respeito às práticas ímpias do homem ímpio. Continue fazendo. Quando ele diz continue o imundo ainda sendo imundo, essa frase se refere ao caráter dele. Quer ele faça, quer não, o caráter dele é sempre imundo. E é nesse ponto que eu chamo a sua atenção para uma palavra interessante. Continue. A palavra continue, irmãos, é uma palavra bem sintomática. Sabem por quê? Porque ela diz respeito a uma progressão de graus. Diz respeito a um aumento de graus, de níveis. Seja para o bem, seja para o mal. Quando ele diz continue aprendendo, então ele está crescentemente aprendendo. Quando ele diz continue desaprendendo, ele estaria crescentemente desaprendendo. Então quando ele diz continue o imundo sendo imundo e fazendo injustiça, ele está dizendo o seguinte: hoje o ímpio é pior do que ontem. Amanhã o ímpio será pior do que hoje. Ninguém fica parado, nem na prática do mal, nem na prática do bem. As pessoas sempre crescem. É impossível não crescer. Então como é que você acha que Deus vai tratar alguma pessoa
que hoje é pior do que ontem e amanhã é pior do que hoje. Como é que você pensa que Deus vai tratar alguém que está crescentemente sendo mal? Mal de forma progressiva, má de forma progressiva, má de forma crescente. Como é que você acha que Deus vai tratar? Deus vai retaliar, porque essas pessoas têm desprezado a revelação da palavra de Deus. Segure Apocalipse e veja Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, versículo 28. Está escrito assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É para essa frase. Essa frase indica que os homens ímpios, eles têm desprezado a revelação de Deus. Não, o que Deus me deu para que eu conheça, eu não quero não. Despreza, irmãos. Como é que você pode desprezar? Deus vai retaliar. No versículo 21 de Romanos 1, está escrito assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Vejam, conheceram Deus, mas não o glorificaram como Deus. Desprezaram a revelação de Deus. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. O nome disso é retaliação. Deus está se vingando desses que desprezam a revelação que Ele mandou, irmãos. No versículo 26 está escrito assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Os entregou, veja o verbo, é uma ação ativa da parte de Deus. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Por causa disso o quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Veja a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Repare do que é que os homens gostam. Num tempo em que a revelação se completou, que foi nos últimos dias, no início dos últimos dias, com a chegada de Jesus, ele completou a revelação. Repare o que é que a reação dos homens à revelação de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está dizendo nos últimos dias, porque foi o tempo em que a revelação se completou. Nesse tempo a revelação se completou. Os tempos serão difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo a palavra de Deus, mas desprezam, irmãos. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora vire a página e veja o último versículo desse bloco, no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha essa frase: irão de mal a pior. Hoje ele é mau, amanhã ele é pior. Ninguém fica parado na maldade, ela é crescente na vida dessas pessoas, porque reprovaram, desprezaram a revelação de Deus. Irmãos, até com crentes o Senhor retalia, o Senhor pune, até com o seu povo. Israel pelo deserto, reclamando de Deus, tentando Deus. Estamos sem paciência com esse maná. Todo dia maná. E o maná, vocês não sabem, é a figura de Cristo, o pão que desceu do céu. O povo estava com saudades das comidas do Egito. Estamos com saudades do pecado. Esse maná, já estamos enfastiados dele. Foram reclamar a Moisés: nós queremos carne. Aí o Salmo 106:15 diz assim: então Deus concedeu a eles o que eles pediram. Deus concedeu.
Vocês querem carne? Então tomem carne. Mas fez-lhes definhar a alma. Eles comeram carne com tanta guludice, irmãos, que muitos nem mastigavam, estavam engolindo, muitos se engasgaram, morreram engasgados. Diz que carne saiu pelos narizes, engasgados da gana, da ganância, da guludice, motivados pela cobiça humana. Vocês querem carne? Então eu vou mandar carne para vocês. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. A revelação está aqui. O caminho para você andar é esse. Senhor, eu quero ir por aquele caminho. Não, mas o caminho é esse. Mas eu quero ir por ali, Senhor. Mas o caminho é esse. Aquele caminho está errado. O caminho certo é esse. Mas, Senhor, eu quero ir por ali. Então vá. Aí a pessoa vá. Deus permite que ela vá. Ela bate de frente. Volta toda quebrada, chorosa, lamentando, cheia de prejuízos. É assim, irmãos, para aquele que despreza a revelação do Senhor. Então, essa é a primeira lição. Quem desprezar a revelação do Senhor será mal de modo crescente. Essa foi a primeira resposta que o homem dá à plena revelação de Deus. Mas nem tudo está perdido, irmãos. Tem uma segunda resposta e essa é favorável, né? Há aqueles que consideram a revelação de Deus e o encaminhamento para eles é outro. Graças a Deus por isso. Em segundo lugar, quem considera a revelação de Deus será santo de modo crescente. Então veja, do mesmo jeito que quem despreza será mal de modo crescente, quem considera a revelação de Deus será santo de modo crescente. Novamente, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Agora escute, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, quando ele diz que o justo continue na prática da justiça, ele está dizendo que a vida prática do cristão, do santificado, é uma característica dele. Ele tem como característica uma vida prática de santificação. E quando ele diz o santo continue a santificar-se, essa frase se refere ao caráter renovado daquele que tem o novo nascimento, que é exatamente o caso do crente, irmãos. Então ninguém também fica parado na santidade. O santo é hoje mais santo do que foi hoje, do que foi ontem, e é santo amanhã mais do que foi hoje. Hoje, dia do Senhor, dia 26 de janeiro. Hoje você foi mais santo do que ontem. E amanhã, dia 27, você será mais santo do que hoje. Há um crescente de santidade na sua vida. Como sabemos, irmãos, a santidade ela consiste em obedecer à lei de Deus. A salvação é pela graça, mas a santificação vem pela obediência à lei. Isso é o ensino confessional, né? A interpretação da Escritura. A salvação é pela graça, mas a santificação vem pela obediência à lei. Então entenda uma coisa, antes da sua conversão, como era a sua vida? Você vivia na prática da transgressão da lei de Deus. Mentia, roubava no trabalho, né? Levava umas folhas da resma de papel para casa, levava lápis do escritório, borracha, sem pedir permissão, levava copo descartável. Outros roubavam dinheiro do patrão, outros mentiam, o patrão mandava mentir, ele mentia, sem nenhuma culpa, ficava normal. Essa era a sua vida antes da conversão. Mais uma vez convertido, você teve noção do pecado, você ouviu a pregação da lei, essa lei que nós recitamos hoje de manhã: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do Shabat para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Quando você tomou conhecimento daquilo, você disse: tudo isso eu faço, quer dizer que eu estou debaixo de condenação? E o pregador disse: está. Você está debaixo de condenação, você está em rota de colisão com o juízo de Deus. Deus manda a sua punição para todos quantos vivem dessa forma aí que você está vivendo. E tem solução para mim? Tem solução para você. Qual é a solução? É o Evangelho. O Evangelho é a única verdade que pode lhe capacitar
a passar a obedecer à lei de Deus. Há um esforço hercúleo para essa tarefa. E esse esforço homem nenhum pôde fazer. Só quem pôde fazer esse esforço foi Cristo Jesus. E Ele fez na cruz. O Evangelho é a boa nova de que aquilo que você não podia fazer pela sua salvação, Cristo fez. Como faço para receber? Clame a Ele. Busque no Senhor, de dia e de noite. Não dê sossego a Cristo. E aquela pessoa começa em desespero a clamar a Cristo. Ela está em angústias do inferno. Ela não tem descanso nem de dia nem de noite. Ela entendeu que está na condenação de Deus e que só pode sair pelo Evangelho. Então ela clamou por semanas, por meses a fio, até que teve um dia que ela sentiu paz, quando o Senhor tomou sobre si a culpa daquela pessoa. E ela sentiu paz imediatamente. Que maravilha, não é, irmãos? Então é exatamente isso, irmãos, que o convertido passa a fazer: obedecer à lei de Deus. Então a santificação consiste exatamente em obedecer à lei de Deus. João disse assim: pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão da lei. João está se referindo aos 10 mandamentos. Toda vez que você transgride a lei, você comete um pecado. E é assim que o ímpio vive, mas o crente não é assim que ele vive. O crente vive em obediência aos mandamentos da lei de Deus, aqueles de Êxodo 20. Então, uma vez convertido, ele passa a obedecer essa lei. Então, ele passa a ser santificado. É isso que o texto está dizendo. O justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Irmãos, as igrejas da atualidade, elas ensinam que a lei de Deus é peça de museu. Ela não tem nenhuma serventia para os dias do Novo Testamento, aos quais eles chamam os dias da graça. Como se na antiga aliança não houvesse graça, né? E como se na nova aliança não houvesse lei. Então é assim que elas ensinam ao povo, e o povo gosta dessa pregação. Nós somos salvos pela graça. A lei não funciona para nós, não. A lei não tem nenhuma serventia para nós. É assim que os pastores ensinam aos seus rebanhos. E por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que mentem, que roubam, que fornicam, cobiçam, transgridem o dia do Senhor. Estão nem aí. Os pastores não estão nem aí, irmãos. Ninguém toma providência, porque a lei não está em vigor, segundo o ensino deles. Mas o crente que crê na lei, ele tem uma relação íntima com ela, total e plena. É diferente do nosso caso. As igrejas apostólicas, elas têm um compromisso com a lei de Deus. Relembre o princípio ensinado por Jesus? Mateus 5,19, abra, segure Apocalipse, veja Mateus 5,19. Diz assim a Escritura: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus está dizendo, segura um pouquinho, Jesus está dizendo: se você considera que a lei está em vigor, e se você considera que deve ensinar ao povo a minha lei, você será grande, considerado grande no meu reino. Mas se você nem dá importância à minha lei e não ensinar ao povo, você vai ser considerado dentro do meu reino como alguém mínimo. Um dia suscitou-se uma discussão sobre esse versículo entre alguns pastores. Bom, veja, ser considerado mínimo não é tão ruim assim. Foi a conclusão de um deles. Ser considerado mínimo não é tão ruim assim. Estando dentro do reino, tudo vale. Mesmo sendo considerado mínimo, eu não vou ter problemas, se eu estou no reino. Só, irmãos, que não é bem assim que nós devemos concluir. Não é bem assim que nós devemos entender. Quando Jesus diz será considerado mínimo, irmãos, isso é alguma coisa que você deve temer profundamente. Veja 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, bem pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos,
é mentiroso e nele não está a verdade. Olha o que é ser considerado mínimo. Você não guarda os meus mandamentos? Não guardo não. Você ensina, se eu não guardo, como é que eu vou ensinar? Nem guardo, nem ensino. Mas eu sou considerado mínimo, né, Senhor? Não, você não é considerado mínimo, não. Você é considerado um mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. No capítulo 3 dessa mesma carta, no versículo 6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, isto é, transgredindo a lei. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vai juntando essas informações e vai concluindo. Então isso é o que é ser considerado mínimo, né? Exatamente. Isso é o que significa ser considerado mínimo. Não o viu, nem o conheceu. Veja o versículo 10 do capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É isso que significa ser considerado mínimo. É ser filho do diabo, ser mentiroso. Jesus disse em João 8: vós sois do diabo, que é vosso pai. Vocês são mentirosos. Então, irmãos, a lei é aquilo que me santifica, irmãos. Uma vez salvo pela graça, a graça me conduz para diante da lei. A lei representa o caráter de Cristo. A graça me diz: Cristo agiu de conformidade com a lei. Ele foi perfeito por isso. Vão fazer a mesma coisa, imitem o Senhor. Isso é o caráter dele. A lei é santa, o mandamento justo, santo e bom. Vão cumprir. Vocês imitando, vocês estão sendo tão santos quanto Jesus o foi. Veja Efésios capítulo 4, versículo 22. Está escrito assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Trato passado é a vida antes da conversão. Despojar-se do velho homem é tirar aquela roupa antiga do pecado, aquela vida de pecado que você tinha, aquela vida de transgressão da lei que você tinha. Despoje-se, jogue fora, dispa-se desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a mentira é nono mandamento. Ele manda que você deixe de mentir. Então, a lei está em vigor, não é, irmãos? Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. É o oitavo mandamento: não furtarás. Ele está reafirmando aqui. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele está reafirmando aqui o nono mandamento: não dirás falso testemunho. No capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. Ele está dizendo: não matarás, é o sexto mandamento. No versículo 22, ele está dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Ele está falando aqui do quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. No versículo 25 ele diz assim: maridos, amai vossa mulher. Ele está falando do sexto mandamento, com relação na relação marido e mulher. O marido precisa cumprir o sexto mandamento para com a sua esposa. No capítulo 6, versículos 1 e 2: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Ele está repetindo aqui, irmãos, o quinto mandamento com todas as letras do Antigo Testamento. Então é para essas pessoas aqui que Jesus se dirige e diz assim: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar, porque a marca inconfundível do cristão é a santidade. Qualquer outra marca, qualquer outro adepto de qualquer outra religião pode manifestar qualquer outra marca que nós tenhamos, mas a santidade não. A santidade é exclusiva do cristão, porque o único Deus que exige santidade é o Deus único e verdadeiro. Nenhuma outra religião, nenhum outro Deus exige santidade do seu povo. Somente o cristianismo exige. Somente Deus exige. Por isso que a santidade é a nossa única marca inconfundível. Então, essa resposta, só quem pode dar é o crente. Uma resposta adequada à plena revelação de Deus.
Eu fui salvo pela graça e eu imito o meu Senhor no meu dia a dia. Eu sou um santo no dia a dia, imitando o meu Senhor. Essa resposta, Deus aplaude. Aqueles que dão essa resposta, Deus aplaude. Ele tinha dito assim: de fora vão ficar os transgressores da lei. Eles não vão entrar não. Em Apocalipse capítulo 22, de 10 a 12, disse ainda: não saia da vossa palavra, não cede as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o imundo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vou retribuir segundo as suas obras. Então, qual foi a resposta que você deu à minha revelação? Eu era imundo e cada dia mais eu fui imundo. Eu era injusto e a cada dia mais eu piorei. E você, qual foi a resposta que você deu à minha plena revelação? Eu era santo e a cada dia mais eu me santifiquei. Eu era justo e a cada dia mais eu pratiquei a justiça. Ao primeiro grupo, o Senhor diz assim, versículo 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isto é, os transgressores da lei vão ficar de fora. O meu reino é um reino de santidade. Então eu vou retribuir segundo as suas obras. E nós sabemos que as obras do justo são as obras que ele faz, que Deus preordenou para ele, segundo Efésios 2:10. Nós não fazemos as boas obras de nós mesmos, fazemos as boas obras que o Senhor planejou para que as fizéssemos. Essa é a nossa vitória final, irmãos. E nós vamos concluir dizendo o seguinte: enquanto as pessoas ímpias estão conformadas com o mundo do jeito que ele é, enquanto as pessoas ímpias acham normal o homem ser mulher, a mulher ser homem, o casal ser composto de pessoas do mesmo sexo, enquanto o mundo acha normal as crianças serem gays, enquanto as pessoas do mundo acham normal o divórcio, o novo casamento com o cônjuge vivo, enquanto o mundo acha normal a falta de perdão, a vingança, o roubo, a fornicação, a multiplicação de parceiros sexuais, enquanto o mundo se acostuma rapidamente com todas as aberrações morais surgidas no dia a dia, o cristão não. O cristão considera abominável, se angustia, intercede a Deus que se levante como santo, como juiz e puna o pecado e o pecador exemplarmente. É essa a nossa imprecação diária. Nós somos diferentes do mundo. Nós reagimos diferente à plena revelação de Deus. E pergunto, e você, qual é o seu status? Você continua a crescer em santidade? Tem continuado crescendo em santidade? Ou você cresce na injustiça? Você sabe que há multidões dentro das igrejas cristãs que crescem em imoralidade, em injustiça, em transgressão? Você sabe disso? Sabe. Dentro das igrejas. Você sabe o que é que a Escritura promete a essas pessoas? Caso não se arrependam, a Escritura diz categoricamente: vocês vão ficar de fora do reino. Vocês não vão entrar no meu reino. No meu reino só entram os santos. Vocês nunca nasceram de novo. Apartai-vos de mim. Vocês são praticantes da iniquidade. Você está atento à santidade diariamente? Você investiga seus pensamentos, seu coração diariamente, para ver se os pensamentos que estão sendo produzidos estão de acordo com a Escritura? Ou você tem rechaçado aqueles pensamentos maus e tem acolhido somente aquilo que é bom, que está de acordo com a Escritura, levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo? Você tem feito esse exercício diário continuamente? Seus gostos, paixões, práticas estão de acordo com a palavra de Deus? O injusto, portanto, cresce em injustiça e depravação. Todo dia ele é pior do que no dia anterior. E eu ainda vejo crentes ingênuos dizendo assim: eu tenho colegas no meu trabalho, na escola, são gente boa. Não são crentes não, mas são gente boa. São reservas morais, boa índole, tolinho, sabe nada. Esse crente parece que nunca abriu a Escritura. Confiar em homens não convertidos, achar que eles são bons, quando a Escritura diz que eles vão de mal a pior. De mal a pior. O que você vê é o sorriso somente.
aquele sorriso, aquele abracinho, aquela voz macia, conversando com você, rindo, contando piadas. Você não sabe o que é que está se passando ali no coração daquela pessoa, fervilhando no coração daquela pessoa de maldades, a produção de desígnios maus. Você não está considerando isso. Mas eu não vejo isso. Não interessa se você vê ou não. A Escritura diz que é assim. Eles vão de mal a pior. Então, se a Escritura diz que é assim, se você tem fé, creia na Escritura. Não procure você medir as coisas pelo que você vê, pelo que você acha. Eles pioram a cada dia, irmãos. O injusto, portanto, cresce em injustiça e em depravação, mas o santo cresce em santidade a cada dia. Aproxime-se dos santos, queira estar com eles. É garantia que hoje ele é melhor para você do que ontem o foi. É garantia que depois de amanhã ele será melhor para você do que amanhã o será. Procure estar com esse povo, conversar com este povo, comungar com este povo. Esse é o povo da aliança, é o povo que vai entrar no céu. A luz desse povo tem brilhado cada dia. Como o provérbio diz, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Então é com esse povo que você tem que estar. Procure estar com esse povo. Aos outros procure pregar. Tenha sempre um pé atrás com o ímpio. Nunca confie mesmo sendo seu parente. Tenha sempre um pé atrás. Não seja bobinho, não seja tolo, não seja ingênuo. É nessas horas que precisamos ter a esperteza da serpente. Não vá sempre com aquela boa vontade da pomba, que você vai se dar mal no trato com o ímpio. Então que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, nos alerte, nos incentive a uma vida de santidade e nos faça dar uma resposta favorável sempre à revelação dele. Porque é a pérola de grande valor, a revelação do Senhor. E ele quer que nós nos desfaçamos de tudo e abracemos essa pérola. Então, apegue-se à palavra de Deus mais e mais. Você que trabalha exaustivamente, procure um jeito. Hoje a Bíblia está no celular, qualquer folga, veja ali. Medite, se você não puder abrir, medite de dia e de noite, como o salmista fazia. Isso é válido. Você cresce muito quando medita na palavra de Deus. Se estiver cozinhando feijão ali, bota um sermão para escutar. Fique ouvindo o sermão. Quando for deitar, ouça um sermão. Quando acordar, ouça um sermão, se puder. Ouça, irmãos, ouça a palavra de Deus. Essa é a resposta que o Senhor quer que você dê à plena revelação dele. E você só tem a lucrar. E os seus circunstantes só têm a lucrar também. Por isso que nós dizemos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.